Olá, seja bem-vindo ao Contexto do Fim, um canal que traz a mensagem da cruz através de histórias comuns. Eu sou o pastor José Carlos e peço que antes, que a gente continue aqui, que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, que você dê um joinha também para que o YouTube entenda a relevância, do conteúdo desse canal. E o título da nossa história de hoje é O Patinho Feio e o Crente. A história do Patinho Feio é muito conhecida e provavelmente você já deve ter ouvido e até contado várias vezes, né? Mas hoje eu quero contar essa história de um ponto de vista diferente. Eu quero fazer um paralelo dessa história com a sua vida cristã. E aí, tá preparado? Vamos lá então. Como eu já ouvi muitas versões dessa história, então eu vou relatar aqui uma versão que eu mesmo criei para adaptá-la a uma reflexão que eu quero fazer com você usando essa história, ok? Dona Pata estava numa expectativa muito grande, pois seria mãe de 6 lindos patinhos. Todos os dias, ela, com muito cuidado, se assentava sobre os seus ovos e os aquecia, até que, finalmente, um dia, aqueles ovos se quebrassem e lindos patinhos, então, nasceriam. Outro dia, porém, ao preparar-se para sentar sobre os seus ovos, a Dona Pata notou que, ao invés de 6, haviam 7 ovos, e este último era consideravelmente maior. Esquisito, uma cor diferente. A princípio, ela ficou assim, confusa, sem saber como aquele ovo foi parar ali. Mas logo foi se acostumando, até que finalmente chegou o grande dia. Os ovos então se quebraram e os pequenos patinhos foram saindo um por um. E a Pata, então, cheia de alegria, toda orgulhosa, estava contemplando aqueles patos, mas de repente ela percebe que um daqueles ovos, ou melhor, aquele ovo que era diferente dos outros, não havia sido quebrado. Ele estava inteiro. E preocupada e ansiosa, ela então esperou mais alguns dias até que o tal ovo se quebrasse e um lindo patinho então saísse dali de dentro. Passados alguns dias, finalmente aquele ovo estranho começou a se quebrar e a expectativa então era grande. Os olhos da mãe e dos outros patinhos estavam fixos naquele ovo tão estranho. Quando de repente, para surpresa de todos, sai um filhote estranho, diferente, horroroso na verdade. A mãe não sabia o que dizer nem o que fazer. Os patinhos não sabiam se fugiam ou se fingiam que estavam felizes, mas uma coisa era certa: eles estavam profundamente amedrontados. Enfim, superada a surpresa, a vida então seguia em frente. Os patinhos foram crescendo e aprendendo a se comunicar, aprendendo a se alimentar, aprendendo a nadar. Mas aquele patinho feio, agora apelidado de patinho feio, ele era diferente dos demais em tudo. Diferente na aparência, diferente no modo de andar, diferente na maneira de se comunicar e, principalmente, na sua alimentação. Aliás, o que mais o diferenciava dos outros era como esse pato estranho se alimentava. Na verdade, ele não se satisfazia com minhocas, insetos, grãos, que é a dieta própria dos patos, Sua comida preferida, adivinhem só, era carne e carne fresca. Seu bico era pontiagudo e envergado, suas patas eram como garras e os seus olhos eram penetrantes, sinistros, tenebrosos. Tudo era muito estranho naquele patinho feio. Por ser totalmente diferente, o patinho feio então passou a ser discriminado pelos outros patos e era alvo de piadas, de humilhação, e a mãe pata não sabia o que fazer nem como lidar com aquela situação. Mesmo assim, ela sempre tentava socializá-lo com os outros, mas era inútil, sua natureza era completamente diferente, não tinha como ele se adaptar àquela rotina dos patos. Certo dia, então, cansado de tanta humilhação, cansado de fazer tudo diferente, aquele patinho feio decidiu sair de casa. Afinal, ele já podia voar e ele voava até mais alto e mais longe do que os seus irmãos. E assim, então, ele foi viver sua vida solitária longe dali. Ele foi para as mais altas nuvens, onde podia sentir toda a liberdade e livre também das discriminações, livre das humilhações, enfim. Agora ele estava livre, sim, finalmente, mas não estava feliz.
Havia em seu coração algo que ele não compreendia, algo com que ele não se sentia bem. Ele não sabia ao certo quem de fato ele era. A psicologia chamaria isso de crise de identidade. Certo dia, então, aquele pato decidiu sair voando sem rumo por entre as montanhas, e quando de repente se depara com uma outra ave que, pasmem vocês, era parecidíssima com ele. E receoso, então, ele se aproxima e pergunta: quem é você? Toda orgulhosa, a majestosa ave responde: eu sou a águia, uma das mais belas aves, também uma das mais poderosas. Impressionado e em tom humilde, até certo ponto envergonhado, o pato se apresenta dessa forma: eu sou um pato feio. A águia então começa a rir de não poder parar mais. Você é um pato? Quá, quá, quá. Quem te pôs na cabeça que você é um pato? Olha para você, você é super parecida comigo, você é uma águia. E continua: você já viu um pato voar acima das mais altas montanhas? Você já viu um pato voar em meio às tempestades? Ou você já viu uma águia fazer seu ninho no chão? Você já viu uma águia servir de alimento a outros animais? Com certeza não. Sabe por quê? As águias, elas estão no topo da cadeia alimentar. Seus olhos enxergam mais longe, são destemidas, elas são valentes, elas são livres. Elas não se intimidam por nada e nem por ninguém. Enquanto falava, o suposto pato feio começou a entender o porquê de ser tão diferente dos outros patos. Ele entendeu que, na verdade, de pato ele não tinha nada. Ele estava começando a se convencer de que era uma águia, mas havia tantas perguntas dentro dele, havia tantas respostas que ele precisava encontrar. Mas, enfim, ele teve que se adaptar à sua nova identidade, à sua realidade. Agora eu quero fazer uma comparação da história desta águia com a sua história. Mas olha só, antes eu quero ler com você aqui o que diz no livro de Isaías, capítulo 40, versículos 28 a 31. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Agora, amado, quero que entenda uma coisa. A exemplo da águia que pensou que era pato, nós muitas vezes também corremos o risco de ter a nossa identidade comprometida, ofuscada pelos nossos fracassos, pelos nossos problemas, pelos nossos desajustes em relação ao mundo, pelas pessoas ao nosso redor, enfim, pelas nossas limitações. Mas precisamos nos lembrar sempre que nós não somos desse mundo. Nós somos estranhos para ele, assim como aquela águia era estranha para aquela comunidade de patos. E nós somos estranhos para as pessoas que, como o patinho feio, que não se ajustava na comunidade dos patos porque ele não era um deles. Ele era uma águia. E assim também, a vida daquele suposto pato mudou quando descobriu sua verdadeira identidade. E você, já está convencido de quem você realmente é nesse mundo? De quem você é em Cristo? Lembre-se, se você não se sente confortável entre as pessoas que ridicularizam a Bíblia, se você se sente discriminado por ser diferente, por pensar e agir de modo diferente dos outros, talvez seja porque você não pertença mais a esse mundo, talvez seja porque você pertence a uma outra raça, um outro povo, uma outra família. Se você é um autêntico cristão, você não pertence mais a esse mundo. Ouça o que diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso, amado. A Bíblia é a nossa certidão de nascimento. Ela resgata a nossa verdadeira identidade. Assim como o seu registro de nascimento diz de onde você é, né? Ou seja, onde você nasceu e de quem você é filho, assim também é a Bíblia.
Ela diz que você é filho de Deus. E ela diz também que você nasceu de Deus. Ouça o que Jesus diz a seu respeito, em João capítulo 15, versículos 18 e 19. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Essa é a identidade que Jesus quer que você tenha. Então, quem você é? Um patinho feio ou uma águia? Você é uma águia. Amém? Se você gostou desse vídeo, então repasse, compartilhe, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá? E até o nosso próximo encontro com outras postagens. E Deus te abençoe.